Bom, pessoal, bom dia de novo, né? Eu quero primeiro agradecer o convite do pessoal do Centro Acadêmico da Biologia, né? Do Instituto Federal do Maranhão, né? Eu acho que acho muito legal assim essa oportunidade assim da gente tá conversando à distância, né? Então, apesar de todo o problema que a pandemia, né, da Covid-19 tá criando, eu acho que ela ao mesmo tempo está propiciando várias outras oportunidades como essa, né? Acho que dificilmente a gente estaria aqui conversando se não fosse isso, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu espero que todos estejam bem de saúde, né? Todos estejam a salvo, né? E vamos então conversar um pouquinho, né, sobre esse tema cegueira botânica, né? Então, é um tema que eu não sei exatamente como é que o pessoal do centro acadêmico chegou a mim, né? Mas a ideia aqui é discutir um pouco essa ideia, né, as suas causas, né, o que é, enfim, as implicações e como podemos mudar isso, né? Então, primeiro, assim, para quem não me conhece, né, meu nome é Gustavo, eu sou professor titular livre no Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas, né? Eu coordeno o LACEV, que é o Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia Vegetal, né? E atualmente também eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal aqui do Departamento de Botânica da UFPEL, né? Bom, eu acho interessante assim, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui falando desse tema? Bom, a primeira questão é que obviamente, eu trabalho com botânica, trabalho com plantas, né? E particularmente na perspectiva da interação da planta com o ambiente, né? Então, já há muitos anos, eu venho trabalhando junto com outros colegas no Brasil e em várias partes do mundo, né? A gente vem trabalhando sobre um conceito novo, né? Digamos assim, né? Na verdade, uma espécie de um resgate de um conceito de plantas como sistemas cognitivos, né? Como sistemas que têm certa capacidade de inteligência, né? De processar informação, responder em tempo real, né? Ou seja, que plantas não são aqueles organismos de aparência apenas inerte, né? E como a gente vai discutir aqui, né, a compreensão geral, a percepção geral das plantas, né, em função da sua imobilidade, né, cria um problema, né, um problema de percepção, né, um problema de percepção da nossa espécie em relação a elas, né, que é chamado de forma geral de cegueira botânica, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E depois no final dessa minha fala eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente tem antagonizado essa questão da cegueira botânica, como é que a gente tem trabalhado, né, no sentido de construir, né, um conceito de planta que de certa forma a gente espera que crie uma consciência um pouco mais clara do que são as plantas, né? Enfim. Então, para a gente começar, eu queria que vocês rapidamente, né, percebessem, olhassem, observassem as imagens que eu vou passar aqui na sequência, né? Então, primeira essa imagem, depois essa imagem, né? E essa imagem aqui. Bom, o que essas imagens têm de comum, né? Muito provavelmente, né, vocês que estão assistindo essa palestra, vocês já, de alguma forma, já devem ter algum trabalho relacionado à planta, à botânica, assim, de uma forma geral, né? Então, talvez para a maioria de vocês, né, para esse público muito em particular que está me assistindo agora, né, talvez vocês tenham percebido, né, que por trás desses animais, né, existem plantas, né? Mas a percepção em geral das pessoas é basicamente ignorar, né, as plantas, né, e observar os animais que estão nessas imagens, né? Então é absolutamente comum, né, a gente mostrar essa foto e perguntar para a pessoa o que você está vendo aqui. A pessoa fala, estou vendo um macaco, né? A gente mostra essa foto aqui, o que você está vendo aqui nessa foto? Eu estou vendo aqui quatro leões, uma família de leão descansando no tronco, alguma coisa assim, né? O tronco passa a ser como se fosse descansando na cama, né?
E a mesma coisa nessa imagem, né? A pessoa fica encantada aqui com um felino aqui na paisagem, né? É, isso é uma ilustração do que a gente chamaria de cegueira botânica, né? A gente, quando olha essas imagens, né? Quando eu digo a gente, os seres humanos de uma forma geral, né? Quando olha essas imagens, né? As plantas são meras paisagens, né? É uma paisagem, né? O que efetivamente chama a atenção, né? O que dá destaque, o que a gente lembraria, né? Em outras palavras, né? Seria os animais, né, que estão na frente. Né? Então, no máximo, né, alguém poderia dizer aqui, aqui tem 4 leões num tronco de árvore, né? Mas a árvore teria o mesmo significado que uma cama, enfim. Né? De uma forma geral, as plantas são consideradas uma parte da paisagem, né? Não um agente ativo da paisagem como normalmente a gente considera os animais. Né? Então esse é uma das formas, né, da gente entender o que seria, portanto, a cegueira botânica de uma forma intuitiva. Eu vou explicitar um pouco melhor isso daqui a pouco. Né? Mas de onde vem isso? Né? De onde vem essa percepção geral humana, né, de ignorar as plantas, assim, de considerar as plantas simplesmente como uma paisagem em que os animais atuam, em que a gente atua e etc. Né? Isso, na verdade, tem várias explicações, tem vários fundamentos. Né? Fundamentos desde de questões culturais até questões filosóficas e questões biológicas, como a gente vai ver aqui. Né? Mas na nossa cultura, né, na nossa cultura ocidental de uma forma geral, né, falando especialmente aqui em termos de Brasil, né, a gente tem uma cultura católica, né, apostólica romana, né, em que essa figura, né, esse desenho ilustrado aqui da Arca de Noé, né, inclusive se vocês forem fazer a leitura, né, da parte do Gênesis sobre isso, vocês vão perceber que em nenhum momento, né, no embarque da Arca de Noé se fala em plantas. Né? Então a história toda se resume no seguinte: ó, o mundo vai acabar, né? E para a gente salvar o mundo, né, a gente precisa levar um casal de animal de cada espécie para quando o dilúvio passar, né, o mundo ser repovoado. Mas ninguém fala de planta. Né? Ou seja, a Arca de Noé só tinha animal. Né? Então, assim, fica aquela questão assim, como é que você vai repovoar um mundo, né, a princípio devastado, só com animais? Os animais vão comer o quê? Né? Eles vão se comer, então não teria adiantado nada levar casais. Né? Então, por mais que a gente não pense sobre isso, né, as plantas elas são absolutamente deixadas a segundo, terceiro plano na nossa cultura de uma forma geral. Né? Então isso é uma expressão, é uma das causas, digamos assim, né, da gente, via de regra, ignorar as plantas, né, considerá-las como um membro da paisagem, a não ser, obviamente, né, como deve ser o caso de vocês, que vocês são estudantes e professores, etc. Não sei quem está aqui, mas que deve ter algum interesse especial pelas plantas. Mas uma coisa também pode ser um interesse acadêmico. Né? Quantos de vocês, andando pela rua, vocês realmente apreciam as plantas, vocês reparam nas plantas que estão no campo, né? Naquele mato que está no canteiro, naquela árvore que está ali numa praça? Quantos de vocês efetivamente prestam atenção nas plantas? Né? Certamente vocês, quando dão de cara com um cachorro correndo, um gato no muro, uma vaca andando no meio da rua, seja lá o que for, chama atenção. Mais do que ver uma árvore ou uma flor crescendo no meio da rua. Né? Então isso é muito comum. Né? Então um dos aspectos é essa nossa tradição cultural, né? Um dos aspectos. Né? E isso, a cegueira botânica também se revela na nossa própria alimentação. Por mais que eventualmente algum de vocês possa ser vegetariano, né? Quando a gente, por exemplo, vai no supermercado, vai na feira, enfim, quando a gente vai comprar alimento, né? A gente compra legumes, verduras e frutas, etc. A gente não tá, normalmente a gente pensa no alimento.
né? A gente não pensa na planta que está por trás da batata, na árvore que está por trás da maçã. A gente não pensa nas plantas que estão por trás dos alimentos. A gente pensa no alimento, na maçã, na batata, na cenoura, etc. Né? Inclusive, é muito comum, né, que as pessoas, de uma forma geral, né, aquelas pessoas que não têm formação em biologia ou particularmente em botânica, nem saibam assim, qual é a planta que produz a batata. Você conhece o tubérculo, mas qual é a planta? Alguém já viu uma planta de batata aqui? Tá certo? Né? Alguém já viu uma árvore de pera, por exemplo? Né? Alguém conhece uma parreira? Né? Alguém já viu uma oliveira? Né? Ou seja, a gente conhece os frutos, a gente conhece os produtos, né, que vêm dessas plantas, mas normalmente a gente ignora as plantas de uma forma geral. Né? Então, isso é um componente da cegueira botânica. Né? Assim, plantas ou fazem parte da paisagem, né, em que os animais são os grandes atores, inclusive nós mesmos, né, ou as plantas são meros fornecedores de alimento. Né? O fato de você estar comendo vegetal, né, você mal pensa que aquele vegetal, na verdade, ele é um ser vivo. Né? No caso, por exemplo, de um pé de alface, é um ser vivo, que inclusive está vivo enquanto você o digere. Né? Isso é um detalhe importante. Né? Mas aquele fruto, por exemplo, né? Você tem células vivas ali dentro, ele veio de uma árvore, né? Veio de alguma planta, a gente não pensa nisso. Né? Isso é uma coisa muito curiosa, inclusive, né? que a gente não liga efetivamente para o fato, né, de quando se alimenta não no caso dos frutos, né, mas, por exemplo, quando a gente se alimenta de um alface ou de uma verdura nesse sentido, a gente, na verdade, está se alimentando de algo que está em atividade, metabolizando, está vivo. Né? E isso, a princípio, não nos incomoda muito, ou não nos incomoda em nada. Né? Então, isso é a cegueira botânica. Bom, né? Mas qual é a definição formal? Né? Então, o que eu quis mostrar para vocês são situações, né? Tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista do nosso cotidiano, né? Em que as plantas são absolutamente ignoradas, né? No sentido de a gente reconhecer que as plantas são seres vivos, né? São entidades viventes. Né? Então, esses autores aqui, né, o Vandersen e Schussler, em 2002, eles cunharam esse termo, eles elaboraram esse termo cegueira botânica, né, e que significa, em geral, a incapacidade, né, vamos colocar aqui, ó, a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera. Né, e no nosso cotidiano em geral. Quer dizer, a gente vê a existência de plantas, né, a gente até intelectualmente a gente sabe da importância dessas plantas, especialmente aqueles que têm formação na área, né, de biologia e de botânica, mas isso não é algo que é sentido, que é parte do cotidiano. Né? Há um sentimento geral, né, de que plantas são seres inferiores aos animais. Né? Inclusive, assim, na classificação aristotélica, né, eram seres humanos, animais, plantas e pedras. Né? Então, assim, as plantas elas têm uma importância um pouco maior do que as pedras. Né? Abaixo dos animais e muito abaixo dos seres humanos, assim, na classificação aristotélica da importância dos seres vivos. Né? E, de certa forma, né, é assim que a gente encara. Né? A gente chuta uma pedra sem a menor enfim, sem a menor preocupação de consequências, né? A gente eventualmente arranca uma planta do solo, quebra um galho, sem pensar muito sobre isso, né? Mas a gente pensa duas vezes, né, em chutar um gato, por exemplo, ou caçar um passarinho, ou alguma coisa assim, né? E é proibido você ferir um ser humano. Né? Então, só para ter uma ideia assim, do que eu estou dizendo em termos de classificação de importância. Né? Portanto, as plantas são imerecedoras, né, de uma atenção equivalente, né, de uma valoração da vida equivalente. Né? Isso é cegueira botânica. Né? E, do ponto de vista científico também, né, existe uma dificuldade, né, de percepção dos aspectos estéticos e biológicos que são exclusivos da planta.
Isso é uma questão muito importante, né? Eu acho que particularmente para quem é biólogo, né, a gente se encanta muito com o que é parecido com a gente de certa forma, né? Com animais de uma forma geral, inclusive do ponto de vista estético, né? Isso é normal da nossa espécie, né? Evolutivamente, as espécies elas têm atração pelo semelhante, né? Isso tem um papel evolutivo, adaptativo muito importante, inclusive, né? O mating selection, né? Entretanto, a capacidade de perceber a beleza estética, né? De formas, de uma forma geral, né? É algo que é muito relevante também. Né? Quantas vezes a gente olha para uma árvore, a gente olha a árvore e fala assim, olha, que bonita. Quantas vezes vocês já falaram isso? Né? De novo, assim, provavelmente vocês são um grupo mais com maior empatia, digamos assim, pelas plantas, mas de uma forma geral, né, as pessoas percebem a beleza no óbvio, né, numa flor, etc. Mas a beleza de uma gramínea, né, de um mato crescendo na beira da estrada, né, uma apreciação estética disso, né? E essa apreciação estética, né, eu acho que ela deve ser absolutamente importante para quem pretende seguir a carreira acadêmica. Né? Por que eu falo isso? Eu gosto muito dessa definição, né, do que seria um cientista ou a própria ciência, né, do Henri Poincaré. Quem não conhece o Henri Poincaré, né, ele foi um cientista, né, na verdade um matemático brilhante, né, no final do século XIX. A partir dele a gente descobriu várias coisas associadas à teoria do caos, geometria fractal, enfim. Né. Mas o Poincaré ele fala dessa frase aqui, né, esse aforismo, que é uma coisa para mim que é muito importante. Né. O cientista não estuda a natureza por ser útil. Né? Então tem aquela questão da utilidade. Em geral, a gente considera a ciência algo útil. Claro, a ciência tem que ser útil. Né? Mas a motivação de fazer ciência não é só a utilidade. Né? Especialmente da ciência básica, como é o caso da biologia, né? Existe aquela questão da contemplação estética, né? Da compreensão do belo natural. Né? Então, o cientista estuda a natureza porque ele apraz, ou seja, porque ele agrada. Né? E a natureza agrada a gente por ser bela. Né? Então, é aquela questão da beleza. Né? Então, a gente olhar para a natureza e ter aquela percepção do belo. Né? Se a natureza não fosse bela, não mereceria ser conhecida. E se não merecesse ser conhecida, não valeria a pena viver. Né? Aqui no caso, talvez o Poincaré tenha exagerado um pouco, mas vocês entendem a profundidade, né, do pensamento dele, né, a respeito. Espera aí um pouquinho, pessoal. Bom, tudo bem? Né? Se vocês quiserem ir fazendo algumas questões aqui no chat do lado esquerdo, fiquem à vontade, viu? Né? Eu vou falando aqui e depois, quando eu terminar, eu abro para algumas questões. Né? Mas, enfim, agora vem o seguinte, né? O que contribui para a cegueira botânica? Além dos aspectos culturais, né? Aspectos culturais e sociais. Né? Existe também uma limitação biológica, né? Uma limitação da capacidade de percepção do nosso próprio cérebro. Né? E isso tem, na verdade, consequências, tem causas evolutivas importantes, como a gente vai destacar aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? O olho humano, o nosso olho, o nosso sensor visual, ele consegue captar cerca de 10 milhões de bits de informação por segundo. Ou seja, a quantidade de informação que entra, né, no nosso aparato ocular é muito grande. Entretanto, né, por outro lado, né, o nosso cérebro ele processa apenas 16 bits por segundo. Né, ou seja, apenas 0,0016% da informação que chega nos olhos. Né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, né? O que é a visão? Né? Na verdade, a visão ela parte da percepção de fótons, né? De luz visível. Né? Uma vez que essa luz sensibiliza os nossos sensores, né, oculares, né, isso tudo é informação, essa informação que chega na nossa retina, ela é transformada em pulso elétrico, né, e esse pulso elétrico ele é caminhado pelo nervo óptico até determinada região do cérebro.
essa região do cérebro, ela tem uma capacidade de processamento dessa informação que chega muito baixa em relação à quantidade total que entra, né, do ponto de vista de luz visível. Né? Então você percebe o seguinte, né, que na verdade a gente ignora a maior parte daquela informação que existe no mundo. Né? Por que eu falo ignora? Porque assim, a nossa percepção é uma percepção mental. Né? O fato da gente estar recebendo informação visual, informação tátil, informação olfativa, informação gustativa não significa nada. O que significa é o quanto o cérebro seleciona e processa daquela informação que chega. Isso é a percepção. Né? Então, a gente tem uma percepção muito pequena, na verdade, do mundo. Né? E exatamente por esse motivo, né, a gente teve que selecionar. Né? A gente teve que selecionar as informações no sentido de manter a nossa sobrevivência. Né? Então, isso é uma coisa importante. Né? Porque com uma baixa capacidade de processar a informação, se você não seleciona bem a informação, você pode ter sérios problemas para a sobrevivência. Tá certo? Então, uma das explicações, né, biológicas para a cegueira botânica é exatamente isso, é a prioridade de processar a informação. Que informação? Informação de movimento. Né? Movimento do quê? Ou de predadores, né? Vocês precisam lembrar que, embora a gente viva num mundo relativamente civilizado hoje, né, entre aspas, né, a gente evoluiu no meio da selva, né, num processo de seleção natural que a gente não era muito diferente dos demais animais. Né? Então nós tínhamos predadores. Né? Então era essencial que o nosso foco de percepção fosse para captar movimento, ou movimento de predador ou movimento de caça. Né? Porque antes da agricultura, nós éramos meramente caçadores e coletores. Né? Então, assim, para você ter eficiência na detecção de caça, né, você precisa, o teu foco precisa ser no movimento. Ou seja, né, se você tem uma caça em potencial, um predador em potencial que tá numa floresta, né, o teu cérebro não pode ficar prestando atenção, né, em todas as árvores, em todas as folhas, em todos os ramos que tem lá. Não, a gente tem que ignorar esse pano de fundo, né, e focar na captação do movimento. Né? Então, nesse sentido, né, nós evoluímos, né, para ignorar, né, as plantas por questão de sobrevivência, né, por questão de sobrevivência. Né? Então, essa seria uma das causas biológicas, né, da cegueira botânica, assim, além dos aspectos culturais, também uma limitação grande, né, digamos assim, do nosso próprio cérebro. Tudo bem? Bom, então seguindo, né, mas o que acontece? Né? As plantas não são, né, as nossas predadoras. Tá certo? Por isso que a gente ignora isso. Assim, no máximo, né, a gente vai ter coisas assim que dificilmente vai machucar alguém, né? Mas assim, as plantas não são nossas predadoras. Né? Então, assim, por isso que, do ponto de vista evolutivo, né, não prestar atenção a elas é razoável, né? E, né, um aspecto óbvio é que as plantas são sésseis. Né? Ou seja, as plantas têm uma vida sem movimentos aparentes, ou seja, em geral, né, na grande maioria das espécies botânicas, o que a gente chamaria de indivíduo, né, que é também difícil definir o que é um indivíduo em termos de planta, mas enfim, né, eles não se deslocam. Né? Os organismos vegetais, de uma forma geral, eles não deslocam o corpo de local. Né? Eles não andam de um ponto para outro, ou seja, eles não criam um movimento, né, seja um movimento que instigue, né, a fuga, né, em termos de predação, né, exceto essas situações aqui, né, e também eles não produzem nenhum tipo de movimento que entre na limitação de processamento do cérebro. Né? Então isso é muito importante. Né? E o que é interessante é o seguinte, né? Por conta disso, né, então as plantas acabam não chamando a atenção de fato. Né? Não chamam a atenção. Né? A não ser que você tenha alguma questão, alguma percepção estética diferenciada.
né? Ficou mudo aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou dar uma paradinha aqui, ó. Então, as plantas são seres eminentemente sésseis, né? Mas o que é engraçado é que, assim, quando a gente vai representar uma planta, né, assim, do ponto de vista artístico, né, em geral a gente representa a planta com esse tipo de personagem, assim, né? Personagens completamente antropoformizados, né? Aqui, quem não é nerd, que nem eu, isso aqui é o Groot, né? Do Guardiões da Galáxia, né? Que é uma espécie de homem-árvore, né? Que é uma representação de uma árvore, né? Que ele caminha, ele anda, você vê que ele tem uma estrutura corporal humana, mas essa é uma maneira que a gente tenta inserir as plantas na nossa cultura, né? Só que, obviamente, essa representação do Groot não simboliza o que é uma árvore, né? Mas é interessante a gente notar que toda vez que a gente tenta criar um personagem, né, inspirado numa planta, a gente humaniza ele totalmente. Quer dizer, a gente não consegue apreciar a natureza em si das plantas, porque elas são muito diferentes da gente. São sésseis, né, elas não têm movimentos, elas têm um estilo de vida absolutamente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão de movimento é muito relativo. Né? É muito relativo. Né? O problema do movimento é que o movimento ele exige que a gente tenha uma percepção espaço-temporal. Né? Ou seja, se algo ele se desloca no espaço, né, com um intervalo de tempo muito lento, a gente não percebe isso. Né? Então, assim, a gente é capaz, por exemplo, de perceber né, esse tipo de movimento aqui da Venus Flytrap. Né? A gente percebe, né, quando a gente toca aqui na mimosa pudica, né, todo mundo já brincou com a dormideira, né, dorme-dorme, sensitiva, enfim, depende da região, tem um nome. Né? A gente toca, a gente vê as plantas se movimentarem, né? Mas, por exemplo, quando os movimentos são mais lentos, né, como aqui do girassol e dessa espécie aqui, né, essa espécie aqui é muito interessante, né, porque é uma espécie de palmeira que efetivamente ela vai lançando as raízes, né, numa certa direção vai descartando as raízes de trás e efetivamente a planta se desloca inteira. Só que é claro, isso é um movimento absolutamente lento, né? Precisa ter paciência de chinês para ver alguma coisa. Enfim, então dizer que as plantas não têm movimento também não é correto. Elas apresentam vários tipos de movimentos, só que são movimentos muito diferentes, numa escala temporal diferente. Isaac, você quer falar alguma coisa? Não, tá bom. É que você ligou o microfone aqui. Muito bem. Né? Uma outra questão associada, né, à cegueira botânica, né, é que nós somos uma espécie assim, extremamente autocentrada. Né? É o que a gente chama de antropocentrismo. Né? Então, aquelas características que nos são caras, né, por exemplo, como a inteligência, a capacidade de processamento, etc., etc., né, na nossa concepção, elas são limitadas apenas àqueles tipos de entidades, né, de organismos que são parecidos com a gente. Né? Então, por exemplo, ausência de nervos, sinalização elétrica, neurotransmissores, cérebros, de uma forma geral, né, isso inviabilizaria qualquer possibilidade da gente admitir certas características como comportamentos inteligentes e cognição, ou seja, a capacidade de você perceber, né, o ambiente e atuar sobre ele. Né? Só que o que acontece? Né? Acontece que esse antropocentrismo, né, ele é um viés. Né? O que é um viés? Né? Significa assim, que ele é baseado mais em interpretações subjetivas, né, do que em evidências e conceitos definidos. Né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Né? Porque à medida que a gente, e nós, como eu falei, a gente tem todos os motivos para isso, do ponto de vista cultural, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista biológico, a gente tem todos os motivos, na verdade, né, para considerar plantas organismos completamente díspares de nós e, por sua vez,
completamente incapazes, né, de exercer qualquer tipo de ação que seja minimamente parecida conosco, né, essa questão. Então esse antropocentrismo, ele é muito enviesado, né, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, né, qual é o conceito de inteligência? Você sabe o que é inteligência, por exemplo? Né? Por que a gente pode dizer que um ser é inteligente e o outro não? Qual é a base para isso? Você precisa ter uma definição, precisa ter um conceito. Como a gente vai ver, isso é muito nebuloso na própria ciência. Você tem muito mais viés de interpretação do que resultado. Obviamente, plantas não têm cérebros. Claro que não. Mas quem disse que é necessário uma estrutura central de processamento para você ter algum tipo de inteligência? Para você ter algum tipo de percepção, de senciência? Isso é enviesado. Né? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Né? Então o antropocentrismo, né, ele também ele está na essência, na base, né, da cegueira botânica. Bom, quais são as consequências da cegueira botânica? Né? Existem várias consequências, eu tentei colocá-las aqui em classes, né, para vocês pensarem um pouquinho. Primeiro, ensino. Né? Eu acho que, obviamente, tirando vocês que estão aqui, né, questão óbvia, a maioria dos estudantes, seja no ensino fundamental, no ensino médio, até na própria universidade, no curso de biologia, tem uma falta de entusiasmo muito grande, um desinteresse muito grande pelas plantas. Né? Eu falo isso aqui como professor do curso de Ciências Biológicas da UFPEL. Se a gente for botar na ponta do lápis, né, eu diria para vocês assim que 5, 10% dos estudantes de uma classe tem interesse em botânica. Né? A maioria das pessoas tem interesse em alguma área que envolva modelos animais, né, ou micro-organismos, ou coisas assim, coisas que a gente tem uma identificação maior de certa forma. Né? E os professores também, né? Inclusive, assim, existem áreas na botânica que você tem falta de professores. Não estou falando só no ensino fundamental, né, no ensino básico. Eu estou me referindo à própria universidade. Né? Então, tem algumas áreas, né, que você tem dificuldade até de formar pessoas. Né? Então isso tem um apelo cultural, né, social importante. Né? Como consequência, em muitas universidades, né, a pesquisa botânica ela é secundária, quer dizer, geralmente os departamentos que recebem mais dinheiro, mais recursos, né, tem uma quantidade de pesquisadores maior, não são os departamentos de botânica. Né? Eventualmente você tem algumas áreas, né, como a fisiologia, que trabalha com ferramentas moleculares, etc., que você consegue ter um destaque maior na ciência. Né? Mas isso são centros, né, que você localiza de uma forma geral. Né? Então, numa universidade, né, qualquer, né, no caso do Instituto Federal do Maranhão, eu vi que tem gente aí da UFRJ, né, qual é o destaque do Departamento de Botânica? Né? Qual é o destaque da pesquisa botânica? Nós temos pesquisadores brilhantes, mundialmente reconhecidos, etc, etc. Estou me referindo em termos proporcionais. Né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Um aspecto muito importante também, né, que é uma consequência negativa da cegueira botânica, é relacionado aos investimentos para a conservação da natureza. Né? Num dos trabalhos, eu acho que aquele que eu citei lá dos que cunharam o termo ciência botânica, né, eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos que de todos os recursos de financiamento para a conservação da natureza, menos de 10% são investimentos com focos de projetos na área botânica, ou seja, para conservar espécies botânicas, né, ou pensando na conservação da floresta como um todo. Em geral, né, os investimentos são focados na preservação de espécies animais, seja de aves, seja de primatas, excepcionalmente. É só pensar no símbolozinho de uma das ONGs mais importantes que nós temos, a WWF, né, uma coisa assim, um panda. Onde é que tem panda no mundo? Tem lá na China. Né? Enfim, claro que tem que preservar o panda, mas eu quero dizer assim, você vê o símbolo da conservação, né, em geral são animais, é um mico-leão dourado, etc, etc, etc. Né? Claro, a gente tem o SOS Mata Atlântica, a gente tem o Greenpeace, né, Paz Verde, verde de plantas, etc.
Mas, em geral, as ações dos órgãos, né, os recursos, eles são direcionados quando você tem um alvo animal. Conservar uma espécie, conservar alguma coisa. É claro que, para conservar, todo mundo sabe disso, né, pelo menos deveria saber, para você conservar uma espécie animal, você, na verdade, você precisa conservar o habitat dela. Né? E o habitat de qualquer espécie animal é uma paisagem, né, formada por plantas. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, que elas não são normalmente o alvo dos investimentos. E isso é um problema grave. Isso é um problema grave por quê? Porque isso nos põe em risco de colapso global. Porque elas que nos sustentam. As plantas são os produtores primários. É elas que formam as cadeias ecológicas. Elas são na base das cadeias ecológicas. Né? Elas são produtores primários. Elas são os primeiros sistemas a captarem energia e transformar isso numa energia biológica útil. Depois o resto é consequência. Tá certo? Né? Então, isso tem um impacto muito grande. Né? Inclusive, assim, muito provavelmente essa pandemia que a gente está vivendo é justamente por falta de políticas de conservação de florestas. Né? Não só a SARS-CoV-2, mas como vários outros vírus, inclusive o próprio HIV da AIDS, né, foram mapeados como vírus que vieram de florestas, né, que foram degradadas, né, e no contato mais próximo com o humano se espalhou, né, ou por um vetor animal ou diretamente pela nossa espécie. Né. Então, essa é uma consequência gravíssima, né, gravíssima. Muito bem. Né. Então, a nossa ideia, assim, só para a gente encerrar aqui, né, e eventualmente ter alguma conversa, é que a gente precisa entender melhor elas, mas entender elas por elas. Né? Não estudar as plantas de uma perspectiva antropocêntrica, mas tentar efetivamente entender quem são as plantas. Né? Do ponto de vista delas mesmas, biológico. Entender elas e entender, em última análise, ter uma compreensão científica, estética, né? Inseri-las elas nas nossas vidas, não como paisagem, não como alimento, mas como seres que nos sustentam, né? E que dividem o mundo com a gente. Né? E na verdade, né, a gente costuma se considerar a espécie mais evoluída, isso é uma bobagem, né? A evolução não tem mais ou menos, é um processo contínuo. Né? Mas de qualquer forma, as espécies de plantas elas são responsáveis por mais de 85% da biomassa. Quer dizer, global. Né? Quer dizer, se tem um grupo de seres que teve sucesso evolutivo, foram elas. Né? A gente aqui fica se ameaçando historicamente. Né? Então a gente precisa repensar até alguns valores nesse sentido. Né? Mas de qualquer forma, né, é importante a gente ter consciência, né, de quem são as plantas. Então, a primeira coisa importante, né, esquece antropomorfismos. Né, esquece qualquer tipo de comparação com estruturas corpóreas humanas, por exemplo. Né. Como as plantas são? Né? Plantas são essencialmente órgãos, sistemas modulares. Né? Então, assim, toda planta com vários tipos de arquitetura, né, elas essencialmente elas têm um crescimento que é modular, quer dizer, as plantas vão crescendo, né, agregando novas partes, novos módulos. Né? É diferente, por exemplo, nosso ou de qualquer animal, em que a gente tem uma pré-forma, né, um corpinho que simplesmente expande. Né? As plantas não, elas têm um contínuo crescer, né, a partir dos seus meristemas, né, a partir das estruturas diferenciadas, né, seriam as células tronco das plantas, né, a gente sabe disso há muito mais tempo do que em animais, mas enfim. Né? As plantas são essencialmente organismos descentralizados. As plantas não têm um sistema de processamento central, elas não têm cérebros, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma coordenação entre seus módulos. Né? Então, a parte aérea, por exemplo, cada ramo da parte aérea, né, cada módulo da raiz, são unidades semi-autônomas, né, que conseguem captar informação do ambiente, processar localmente e, através de sinais de longa distância, a planta consegue integrar essa informação. Né? Então, é uma coisa completamente diferente do nosso funcionamento, em que todas as informações fluem para uma central de processamento. A planta não.
A planta tem um processamento que a gente chama de distribuído. Então, a forma dela perceber o mundo, né, é muito diferente de nós. E outra coisa, esse esquema modular corpóreo, né, é uma solução evolutiva para organismos sésseis. Tá certo? Por quê? Porque assim, como as plantas efetivamente não podem sair do local, quer dizer, não podem se deslocar para fugir de presas, nem se deslocar para caçar, né, no sentido animal, né, elas precisam criar uma solução para ocupar o espaço delas, né, ir atrás de recursos, portanto, espalhar, né, as suas partes, né, buscando, captando recursos, seja na parte aérea, seja no sistema radicular. Então, as plantas expandem o seu corpo, né, elas literalmente, é uma forma de forragear, elas ocupam espaço, né, através de emissão de módulos, de partes. Né? Então isso é muito eficiente para você explorar o ambiente sem sair do lugar, né? Porque o movimento gasta muita energia, elas não precisam gastar energia para isso, elas investem em partes. Né? E ao mesmo tempo, o fato de elas serem modulares, elas podem facilmente descartar as suas partes. Né? Imagina, por exemplo, se os seres humanos fossem sésseis também. Tá certo? Imagina assim, se a gente não pudesse sair do lugar, pudesse fugir de predador. Tá certo? A gente tá lá paradinho, de repente vem um leão, corta a nossa cabeça, acabou a história, morreu. Tá certo? Plantas não. Né? Dependendo da espécie, dependendo da estrutura modular, elas podem perder muitas partes e manter, né, um corpo básico que permite ela sobreviver. Né? Então elas são muito, essa estrutura modular é muito importante, por exemplo, para ela ter tolerância à herbivoria, né, a qualquer tipo de predação. Então, o fato delas serem sésseis, né, é algo extremamente eficiente, né, para você explorar localmente o seu meio, e como elas são organismos autotrófos, elas não precisam se movimentar. Então, assim, movimento não é vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma, pelo contrário, o movimento ele consome muita energia. Para o animal ir atrás do seu alimento, ele gasta grande parte dessa energia. As plantas não. Né? As plantas elas conseguem manter a sua estrutura, crescer imensamente, produzir muita biomassa sem sair do lugar. Então, de novo, se tem uma solução que é eficiente, né, do ponto de vista de transformação de energia, né, de investimento em termos de biomassa, é elas. Tá certo? Então, elas não precisam ter movimento, né, na verdade. Então, o movimento não é vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma. Né? Então, na verdade, como eu falei assim, do ponto de vista de eficiência energética, é uma solução ruim. É uma solução ruim. Tá certo? De novo, lembrem-se que elas ocupam cerca de 80 a 90% de toda a biomassa, são responsáveis por cerca de 80 a 90% da biomassa global. De novo, quem é eficiente? Tá certo? Do ponto de vista evolutivo. Né? Então isso é uma coisa importante. Bom, e outro aspecto fundamental delas, que é o que eu estudo, né, no laboratório, né, o laboratório de cognição e eletrofisiologia vegetal, é essa capacidade que elas têm de perceber o ambiente. Porque, veja bem, elas são organismos sésseis e o ambiente inteiro em volta delas, né, seja radiação, seja variação de água, micro-organismos, predadores, enfim, as plantas elas constantemente elas são estimuladas, né, eventualmente ameaçadas por N fatores externos. E elas não têm olhos, elas não têm ouvidos, elas não têm nada disso, elas não têm a percepção focada, elas têm a percepção diversa. Então, assim, cada folha da planta, cada ramo, cada parte da raiz tem um microambiente que ela consegue responder em tempo real a esse microambiente, ou seja, ela capta as variações de fatores ambientais, processa aquelas informações e gera respostas. Ou seja, gera respostas que permitem ou a sobrevivência ou otimizam o crescimento dela. Entende? Então, elas são muito eficientes. E ao mesmo tempo, né, esse é um aspecto interessantíssimo, né, que a gente também tem focado muito, ao mesmo tempo em que cada unidade da planta é uma unidade de percepção e resposta local, a planta também tem uma comunicação global. Quer dizer, ela tem sinais de longa distância que permitem que o que acontece na raiz seja informado para a folha, para a copa e vice-versa. O que acontece num ramo passe para outro ramo. Então, por exemplo, a planta tem um sistema de comunicação interna extremamente poderoso,
né, por vários tipos de sinais, isso é outro assunto para a gente lidar, e ao mesmo tempo elas conseguem se comunicar umas com as outras através da emissão de vários tipos de sinais na parte aérea ou no sistema reticular. Então, na verdade, quando a gente pensa em planta, a gente tem que pensar não só num organismo que percebe o ambiente, responde a ele de forma muito eficiente, mas também ele comunica isso internamente, né, e não localmente, né, e com as espécies vizinhas e com os indivíduos vizinhos. Né. Então, isso é uma característica muito importante, a capacidade que elas têm para sobreviver de comunicar informação. O que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com a vizinha, né, o que está acontecendo com o ramo, né, como é que os nutrientes vão ser distribuídos, como é que os recursos vão ser partilhados ou não. Né? Então, o que acontece dentro delas é algo assim, extraordinário, né, do ponto de vista de complexidade de processamento de informação e sinalização. Né? Então, aquela aparência céssia, aquela aparência imóvel, na verdade, é algo que é em função da nossa percepção, não em função do que elas são de fato. Né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Uma coisa é o que a gente percebe do nosso ponto de vista, uma coisa é o que elas são de fato. Né? E isso é muito importante, isso é muito interessante, um aspecto, porque, veja bem, de uma forma geral, né, a gente entende que não só as plantas, mas enfim, sistemas biológicos, de uma visão bem mecanicista, bem reducionista, né, que todas as respostas são respostas pré-programadas. Ah, tem um gene disso, um gene daquilo, a planta faz isso por causa do... Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque a complexidade do ambiente é enorme. Ou seja, a quantidade de eventos e combinações possíveis de variação, por exemplo, varia a temperatura, varia a água, varia a radiação, varia a presença ou não de patógeno, enfim. Se você pegar todos os fatores bióticos e abióticos no meio de uma planta e combina essas variações, você tem uma quantidade de ambientes possíveis de uma ordem gigantesca. O que significa isso? Significa que a planta não tem respostas pré-programadas, prontas. Né? O que ela tem que fazer? Ela processa as variações do ambiente em tempo real, né? E a partir das informações que ela tem, né? Do ponto de vista de informação genética e do ponto de vista de informação metabólica, o que a gente chama de memória de uma forma geral em plantas, ela gera respostas locais e globais. Né? Em outras palavras, né, especialmente para organismos que são sésseis, que precisam lidar em tempo real com tudo o que está acontecendo, as respostas têm que ser muito flexíveis. Até porque o ambiente que uma folha está não é igual ao da outra. Ou seja, enquanto uma folha está respondendo a um ataque de patógeno, a outra não está. Enquanto uma folha está exposta à luz solar direta, a outra não está. Então percebe que você não tem como, no organismo modular, você ter uma resposta única. Né? Isso é uma outra característica para a gente entender as plantas. Por exemplo, quando a gente vai no médico, né, o médico ele capta algumas variáveis do nosso corpo, por exemplo, pressão, temperatura. Né? Então, assim, onde que ele mede a temperatura? Na verdade, ele pode medir a temperatura com um infravermelho na tua testa, na tua mão, enfim, botar um termômetro na boca, no ouvido, em qualquer orifício, você vai ter uma temperatura média. Você pode medir a tua pressão no braço, no pé, no dedo, onde você quiser. Né? Você pode tirar sangue do dedão, do pé, onde você quiser. Ou seja, né, nós, né, estruturas unitárias, corporais unitárias como a gente, né, nós temos uma média de variáveis. Né? Uma planta não. Cada módulo pode estar numa condição fisiológica diferente. Então é muito diferente. Né? E isso limita muito, inclusive, a abordagem fisiológica. Né? A gente, em geral, a gente estuda a planta pensando em diagnósticos humanos. Né? Ah, então vamos ver qual é a pressão da planta. Vai lá, pega uma folha e mede a pressão de água na planta. Ah, vamos ver quanto que ela está fazendo de fotossíntese. Vai lá, pega uma folha e mede a fotossíntese da folha. Ah, vamos ver qual é a taxa metabólica. Vai lá, pega uma... Enfim, né? Vocês entenderam. Né? Então, a maneira como a gente enxerga as plantas, né? ela tem um impacto até na forma como a gente faz ciência das plantas. Né? A gente faz ciência das plantas como se fôssemos médicos. E as plantas são muito diferentes. Né? Então, essa é uma das questões. Então, a ideia é o seguinte, o que é uma planta, então? A planta não é uma máquina.
Não é um organismo meramente responsivo que está lá o bel prazer do ambiente e tem respostas pré-programadas, nada disso, não. Né? Plantas são entidades extremamente flexíveis do ponto de vista de processamento de informação, de resposta, de transmissão de informação local, interna, né? Transmissão de informação comunicante entre organismos diferentes, né, dela no ambiente. Né? Então, as plantas são extremamente complexas e dinâmicas do ponto de vista ecofisiológico, né? Do ponto de vista tanto fisiológico, metabólico quanto ecológico. Né? Em última análise, plantas não são máquinas pré-programadas. Né? Elas têm capacidade de perceber uma série de variáveis, né? Elas sinalizam, né, essa percepção do ponto de vista, por exemplo, de cascatas de transdução de sinais celulares, mas ao mesmo tempo esses sinais, as respostas celulares, elas são espalhadas, né, dentro de um tecido, as células elas são altamente comunicantes e se influenciam, então você tem sinais de longa distância, como sinais elétricos, você tem ondas de cálcio, você tem ondas de espécie reativa de oxigênio, você tem uma série de sinais de rápidos de longa distância que permitem que respostas locais sejam compartilhadas, né? E no final das contas as plantas vão estabelecer uma estratégia. Para de crescer, não para de crescer, cresce a parte aérea, cresce a raiz, cresce um lado, cresce o outro, ou seja, a planta toma decisões, né, em função do que ela consegue perceber do ambiente. Em outras palavras, né, como a gente costuma dizer, plantas do ponto de vista científico são sistemas cognitivos. Né? E esses sistemas cognitivos têm certa capacidade, sim, né, do que a gente chama de inteligência. Mas a questão é, o que é inteligência? Essa é uma questão importante. Né? E vem uma questão interessante que é o seguinte, na verdade, né, embora a gente possa ter uma definição, eu acho que inteligência é isso, planta não é inteligência porque ela não pensa, blá blá blá. Bom, isso é bobagem. Né? Por quê? Primeiro, existem mais de 70 definições de inteligência na literatura. 70 definições, ou seja, quando a gente fala se algo é ou não inteligente, eu preciso ser mais baseado em quê? O que eu estou dizendo que é inteligente? Qual é a definição que eu tenho de inteligência? Né? Então, se eu estou me referindo a uma inteligência que é baseada em lógica, em razão, ou seja, algo que é necessariamente criado dentro de uma estrutura poderosa de processamento de informação como o cérebro, sim, as plantas não têm esse tipo de inteligência. Né? Mas a questão é que a inteligência não é isso, não se restringe a isso. Né? A razão, a lógica, o pensamento é uma maneira pelo qual a inteligência pode ser expressa em determinados organismos. Né? Então, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista das ciências cognitivas, da filosofia da mente, a gente precisa entender isso. Não interessa o que eu acho que é inteligência, o que vocês acham que é inteligência. Né? Inteligência é um conceito científico. Né? Assim como não faz sentido eu perguntar para um psicólogo o que é fotossíntese, né? Não faz sentido eu dizer o que é inteligência sem estudar a literatura adequada para isso. Né? Então, o que a maioria de nós fazemos é isso, né? É dizer o que é ou não é baseado no que eu acho. Quando, na verdade, a gente tem que entender a ciência que estuda determinados fenômenos para dizer o que é ou o que não é. Tá certo? Bom, o que é uma coisa interessante, né, é que essa ideia, na verdade, de inteligência em plantas, né, ela não é nova. Né? O Charles Darwin, né, para quem não sabe, né, além de ter desenvolvido toda a teoria de seleção natural, né, uma das ideias mais poderosas, né, do século XIX, uma das ideias mais poderosas da nossa humanidade, na verdade, ele era um grande estudioso de plantas. Né? E o Darwin, por exemplo, tem um livro que chama assim, O Movimento das Plantas. Né? Então ele estudou muito isso, ele foi um dos precursores da própria fisiologia, né? Quando ele percebeu que o que guiava, por exemplo, o movimento de um ápice em direção ou não à luz tinha que ser alguma substância interna. Claro, ele não sabia o que era hormônio, o que era oxina, nada disso. Mas ele deu a dica, falou assim, olha, movimentos da planta são guiados por alguma substância interna. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele teve um grande contato com plantas, uma grande experiência empírica com as plantas e a partir da observação dele, né, ele entendia plantas como um
um sistema que parecia um animal, parecia que tinha um cérebro, ou seja, dotado de inteligência. Né? Mas, na verdade, essa ideia de inteligência em planta ela é remota, ela vem da Grécia Antiga já. Né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu foi que o mainstream da nossa ciência ignorou várias evidências e várias teorias, o que é normal, isso não tem problema nenhum, né? Mas o fato, né, da planta não ser inteligente muitas vezes acabou sendo simples opinião, né? Sem basamento científico. Né? E essas coisas começaram a mudar de uma forma muito mais forte. Cíntia, se quiser pode perguntar aí, viu? Eu respondo no meio. Pode escrever a pergunta aí que eu respondo. Mas pro final eu vou deixar, eu já estou terminando aqui. Né? E, então, no final da década de 90 agora, né, início agora do século XXI, né, começou a surgir um movimento, né, capitaneado, entre outros pesquisadores, pelo professor Anthony Trivavas, da Universidade de Edimburgo, né, dando consistência, né, e criando método para a gente entender esses aspectos de inteligência em planta. Né. Então, esse paper aqui, esse artigo, né, que foi publicado em 2003, eu diria que é um dos artigos mais importantes, né, na ciência botânica sobre esse assunto e que gerou um monte de consequências até hoje, né, que eu me incluo como um dos, digamos assim, um dos herdeiros do Tony. Né, a gente tem contribuído em alguns trabalhos recentemente. Né. Tem esse livro aqui, né, esse livro aqui é de 2014, né, Plant Behavior Intelligence, né, o comportamento de plantas e inteligência. Né, então ele sumariza uma grande base assim, de conhecimento sobre isso. Né. E como eu falei para vocês, né, inteligência na verdade não tem nada a ver com cérebros e nada disso. Quer dizer, o fato de você ter certas estruturas, isso cria possibilidade de inteligência, mas a inteligência em si é basicamente assim, a capacidade de um determinado agente solucionar problema. O que é solucionar problema? Solucionar problema é tentar sobreviver respondendo à variação do ambiente. Você dá as melhores respostas à variação do ambiente. Para isso você tem que perceber as variações do ambiente, criar um processamento dessa informação em geral metabólica, né, e depois fisiológica do ponto de vista da macroescala da planta, e isso vai definir certos comportamentos, né, desde descartar partes até crescer ou não crescer, enfim, produzir determinados compostos de defesa. Né. Então, inteligência, na verdade, é um termo técnico, né, que pode ser usado inclusive para máquina. Né. Ninguém se incomoda em falar de inteligência artificial. Né. Tem até filmes sobre isso, etc, etc. Por quê? Porque simplesmente por isso. Se você tem uma estrutura que processa informação capaz de resolver problema de forma eficiente, né, isso é inteligência. Né? Então, essencialmente, essa é uma área muito legal, assim, que a gente até, quem quiser, a gente pode marcar uma outra videoconferência só sobre esse aspecto. Né? Mas é um aspecto, a inteligência é um aspecto inerente à vida, é isso que eu quero dizer. Né? Inerente à vida, né? Inerente a uma célula, inerente à planta, inerente a inseto, enfim, é inerente. O que a gente tem são diferentes habilidades, né, de gerar respostas com mais ou menos eficiência, né, usando estruturas diferentes, processamento de informação diferente. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Porque esse é um problema grande, né, que cria essa cegueira botânica. Né? Então, assim, se você dá muita ênfase para o movimento, elas não se movem. Pronto, você ia falar, não se move. Né? Se você não admite qualquer possibilidade de ação cognitiva, de inteligência, pronto. Ou seja, você vai reduzindo, né, a importância biológica das plantas numa escala, quando na verdade é uma questão de usar as definições corretas. Né? Essa que é a questão. Né? Usar a base experimental correta para testar as hipóteses associadas à inteligência. Essa que é a questão. Né? Muito bem. Então, eu acabo aqui, né, e eu queria deixar essa frase para vocês, assim, né, até botei de propósito aqui o chimpanzézinho, né, desconfia sempre da sabedoria convencional. O senso comum, ele precisa ser confrontado com perguntas.
né? Muitas perguntas. Algumas levarão a nada, né? Outras irão produzir respostas absolutamente surpreendentes, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, né? Ciência, ela não trata de verdades, né? Ciência trata de construir modelos para a compreensão do mundo, né? Verdade é dogma. Dogma é com a igreja, é com político, é com fanático, é com o que vocês quiserem, menos com cientista. Né? Nós temos que ser capazes de criticar constantemente os conceitos, inclusive o próprio conceito de inteligência, né? Ele é criticado, há um debate muito grande hoje na academia sobre isso, como eu falei, mas isso é um outro assunto. Mas o importante é assim, né? A gente precisa sempre confrontar aquilo que é posto como algo inquestionável. Não tem nada inquestionável na ciência. A gente pode questionar a própria existência do universo, se a gente quiser. Então tem vários modelos físicos, vários modelos matemáticos que sugerem até que, na verdade, o universo é uma ilusão. Né? E veja, não estou me remetendo à religião hinduísta, não, cientificamente. Né? Então a nossa percepção do universo ela é muito restrita, muito enviesada. Né? Então, o que é importante? Né? O importante é a gente fazer as perguntas certas, coletar os dados da forma mais acurada possível, propor as hipóteses mais robustas possível e fazer os testes dessas hipóteses. Né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? Então, eu só queria apresentar para vocês aqui, falar um pouquinho do LACEV, né? Então, como eu falei, assim, o LACEV é o laboratório de cognição e eletrofisiologia vegetal, né? Então, por que cognição? Porque aqui no laboratório, né, a gente trabalha essencialmente com interação planta-ambiente, né, fisiologia do estresse, mas a gente testa algumas hipóteses sobre memória, aprendizagem em plantas, né? Uma das ferramentas que a gente mais usa em termos empíricos, experimentais, é captação de sinal elétrico em planta, né? Então a gente tem vários trabalhos publicados com isso, tem uma literatura muito interessante sobre bioeletricidade em planta, né? Isso do ponto de vista de sinalização, eletricidade no sentido de sinais elétricos, né, que conduzem informação ao longo do corpo da planta e são parte integrante do processamento. Né? Então, lá serve aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, a gente tem aí alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, a gente tem várias linhas assim de atuação. Né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, isso aqui é o link do site aqui do LACEV. Né? Bom, pessoal, então, assim, mais uma vez eu quero agradecer muito aí o convite do pessoal do Centro Acadêmico da Biologia do Instituto Federal Maranhense, né? E agradecer a presença de vocês, assim. Né? Então, assim, eu vou encerrar a gravação, mas eu fico com